Olá, prazer, sou o professor Anil, seu professor de Distrito Federal mais RID, aqui do IMP Concurso, melhor curso preparatório para concurso do nosso país. E eu estou aqui hoje para passar para você um mapa mental sobre Distrito Federal mais RID. É uma revisão geral, em poucos minutos, de todo o conteúdo de Distrito Federal mais RID, aquilo que você precisa saber para passar na sua prova, tá certo? Então, vamos embora a ele. Você tá vendo assim, professor, que doidura é essa? Como é que eu vou aprender alguma coisa aqui? Você vai não só aprender, como você vai relembrar tudo que nós já falamos nas nossas aulas, ok? E a gente começa assim. O Distrito Federal é subdividido em 33 regiões administrativas, sendo Brasília a capital da República e a sede do governo do Distrito Federal. Do Distrito Federal, os centros geodésicos do país, a parte as rodovias radiais para todas as partes do país. A primeira, a 010 Belém-Brasília, ou Brasília-Belém. A segunda, Brasília-Fortaleza 020. A 030, que deveria ir Brasília-Salvador, ela é projetada, mas ela não é totalmente construída. Nós temos a 040, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. A 060, Brasília, Goiânia. A 070, Brasília, Barra do Garça. E a 080, Brasília, saindo para o Padre Bernardo. Aqui nós temos as nossas principais rodovias radiais. E a partir delas vamos falar a nossa questão histórica e geográfica. Então, bora começar aqui. A capital era em Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro devido à questão econômica. O primeiro a pensar e propor a transferência para o interior foi Marquês de Pombal, alegando questão de segurança, mas não foi transferida. Depois, quem também defende isso, Tiradentes, que defendia a transferência para São João del Rei, nas Minas Gerais. Não foi transferido, mas Brasília foi inaugurada dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes. O próximo a defender a transferência da capital para o interior foi Hipólito José da Costa, o fundador do jornal Correio Brasiliense, que fez vários artigos defendendo a transferência da capital para o interior, alegando questão de segurança, interiorização e que o Brasil deveria fazer igual aos Estados Unidos, construir uma cidade para se tornar capital. Isso vai influenciar a primeira Constituição Brasil Império, onde fica proposto que a capital fosse transferida para Paracatu dos Príncipes, nas Minas Gerais, e já deveria ter o nome Brasília ou Petrópolis, mas não transfere. Vários deputados e senadores apresentam projeto de lei para a mudança da capital, ainda não é feita. Vai vir o famoso sonho de Dom Bosco, aonde ele sonha, que no Planalto Central teria a terra onde correria leite e mel, onde seria riqueza inconcebível. E isso vai alimentar fortemente o sonho de transferência da capital, e isso ficou no imaginário popular. Isso vai desencadear lá em 1891, no artigo 3º da Constituição, primeira Constituição Republicana, onde fica colocado que fica pertencendo à União, no Planalto Central da República, uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Em função disso, no ano seguinte, é constituída a Missão Cruz, a Comissão Exploradora do Planalto Central, liderada por Luiz Cruz, que após 7 meses no Planalto Central, vai elaborar o relatório Cruz, aonde se demarca o quadrilátero Cruz. E pela primeira vez aparece um mapa em Goiás com um quadradinho escrito Futuro Distrito Federal. Mas transfere a capital? Não. Por quê? Porque vem a crise do café, Primeira Guerra Mundial. Então só volta a se falar em transferência da capital depois em 1822, mais precisamente 7 de setembro de 1922, quando... Parou aí, moça? Só para fazer uma edição aqui, que eu falei a data errada, tá? Aí eu vou continuar, aí só fazer a edição aqui. Em 1922, mais precisamente 7 de setembro de 1922,
quando é lançada a pedra fundamental da construção da futura capital, na cidade de Planaltina, no Morro Centenário, porque foi em homenagem ao centenário da independência. Tá? Isso vai ficar parado até 1946, quando na Constituição de 46 se determina que se cria uma nova comissão para de novo fazer todos os estudos já feitos por Cruz. Essa comissão vai ser chefiada por Claudio Poli Coelho, que faz os mesmos estudos que Cruz e chega à conclusão que Cruz estava correto, mas sugere que a área seja ampliada de 14.400 km² para 77.254 km², segundo ele, para pegar nascente de mais rios. Se transfere a capital? Não. O Congresso brasileiro determina que se faça o estudo dentro de uma área por ele determinada, que você está vendo aqui em rosa, de 54.000 km², para nela ser instalada a futura capital federal. Esses estudos são feitos pela equipe dos Estados Unidos chamada Donald Belcher, Papo Donald, tá? Aonde vai se sugerir várias localidades, 5 sítios, aonde poderia instalar a capital. E foi escolhido o sítio Castanho. E como determinava a lei 1801 de 53, 1803 de 53, tá? Se demarca em volta do sítio Castanho o futuro Distrito Federal. Transfere a capital? Não. Isso fica parado até que JK, fazendo um comício em Jataí, o primeiro comício para a campanha presidencial em Jataí, vai ser interpelado por um advogado chamado Antônio Soares, perguntando se ele iria cumprir a Constituição e construir uma capital e transferir como determinava a Constituição. Ele então responde que sim e acrescenta a transferência da capital no seu plano de metas, que eram de 30 metas e passa a possuir agora 31 metas. A 31ª, a construção e a transferência da capital. Assim que eleito, ele vai até Goiânia, mas no dia estava chovendo muito, o avião não conseguiu pousar, então ele pousa em Anápolis, e aonde ele vai assinar o projeto de lei da criação, da transferência da nova capital e a criação da nova CAP. Esse projeto é chamado de Mensagem de Anápolis, porque foi assinado em Anápolis. Com isso, faz-se um concurso nacional para a escolha de quem vai desenhar a capital. E é escolhido o urbanista Lúcio Costa. Lúcio Costa, urbanista Lúcio Costa, que faz um projeto que ficou popularmente conhecido como formato de avião. E vai ser Oscar Niemeyer o responsável pelo projeto arquitetônico. Então você lembra que Oscar arquiteto e l'urbanista, Oscar arquiteto. O projeto da cidade foi tombado pelo decreto distrital em 14 de outubro de 1987 e foi recebido da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 7 de dezembro do mesmo ano. Mas para construir a capital, teve que se trazer pessoas de fora, porque o Planalto Central era quase que um imenso vazio demográfico. Trouxe pessoas da onde? Do Nordeste, pois estavam passando uma grande seca, os flagelados da seca de 1958, então são convidados e utilizados o sonho de Dom Bosco para atraí-los para o Centro-Oeste. Eles vêm, chegando aqui, tem umas jornadas e condições de trabalho absurdas, alimentação deficiente, moradia deficiente, não pagava o combinado, e então o que acontece? Vai gerar isso, revolta. Para controlar a revolta foi criada a GEB, a Guarda Especial de Brasília. E ao ser inaugurado Brasília, essa Guarda Especial vai ser incorporado ao que hoje é a Polícia Federal, a Polícia Civil e a Guarda Metropolitana, posteriormente PM. Com essa ação da GEB, consegue-se inaugurar Brasília em 21 de abril de 1960, mesma data, 21 de abril, que é a data de fundação de Roma. Por isso que em frente à sede do governo do Distrito Federal, em Brasília, no Palácio Buriti, tem a estátua de Roma. Nós vamos lembrar que Brasília era para ser apenas o quê? Capital político-administrativa. Não era para ter mais nada aqui. Terminou de construir, o que os candangos deveriam fazer? Deveriam pegar o beco, cai fora, cai na braquiária, some no mundo, dispersa,
morre, desaparece, mas isso não aconteceu, houve um movimento de resistência e com isso vai surgir as cidades dormitórios, cidade criada para que eles pudessem dormir à noite e durante o dia trabalhar no centro Brasília. Trabalhava no centro e voltava para dormir à noite, então você faz uma migração pendular e essa cidade dormitório também recebe a denominação de cidade satélite. Então cidade satélite é a mesma coisa que cidade dormitório é a mesma coisa que cidade satélite, a primeira a ser construída. Com essa finalidade foi Taguatinga. Taguatinga, o nome Taguatinga vem do indígena que significa barro branco ou ave branca, que é mais aceito. Lembrando que cidade satélite é totalmente diferente de região administrativa. Região administrativa é a subdivisão político-administrativa do Distrito Federal, como determina a própria lei orgânica. E ela começou a ser dividido em regiões administrativas pela Lei 45.45/64, quando foram criadas inicialmente 8 regiões administrativas, a saber, RA1 Brasília, RA2 Gama, RA3 Taguatinga, RA4 Braslândia, RA5 Sobradinho, RA6 Braslândia, RA7 Paranoá e RA8 a extinta Cidade Jardim. Atualmente nós temos 33 regiões administrativas, sendo as últimas a ser criadas 30ª Vicente Pires, 31ª Fercal, 32ª Sol Nascente Pôr do Sol, 33ª Arniqueira. Vamos lembrar que a região administrativa ela não possui autonomia econômica, nem possui autonomia política, e os administradores são atualmente escolhidos pelo governador, mas a lei orgânica diz que comporta a participação popular. Vamos lembrar que o Distrito Federal possui uma alta renda, nós possuímos a maior renda per capita do país, com isso nós temos uma grande frota de automóveis, nós possuímos o maior número de shopping center por habitantes, mas nós também possuímos uma grande desigualdade social, as pessoas morando no lixão a poucos quilômetros, a 18 quilômetros do Planalto, do Palácio do Planalto. Mas vamos lembrar que o lixão foi desativado para esse fim e foi inaugurado o aterro sanitário de Brasília, que está localizado na região administrativa 12, Samambaia. Vamos lembrar que os aspectos físicos do Distrito Federal, relevo, é relevo de Planalto, tá? O nosso clima é o tropical semi-úmido de 2 estações, sendo uma quente, chuvosa e outra seca e fria. Os solos são ácidos, mas a gente consegue produzir fazendo o quê? A calagem, que é você corrigir a acidez do solo, adicionando calcário. E nessa produção, vamos lembrar que nosso produto que nós mais exportamos é a soja, tá? Produzida principalmente na região do Padef. Temos como destaque a produção de morango e goiaba em Braslândia. Nós temos a produção de hortaliça na região de Ceilândia. Nós temos a produção de gado leiteiro e gado de corte na região do Gama. Na região de Planaltino nós temos ainda a produção de flores, que não consegue abastecer todo o território do Distrito Federal. Por isso importa bastante de São Paulo. Vamos lembrar que a hidrografia, nós temos a divisa oeste, o Rio Descoberto, onde tem a barragem Descoberto, que abastece cerca de 60% da população do Distrito Federal. No limite leste, o Rio Preto, que corre para a Bahia. No centro nós temos Águas Emendadas, e Águas Emendadas tem um rio que corre para cima. Qual é o estado que está lá em cima? É o estado do Maranhão. Então nós temos ali o rio Maranhão. E com o rio que desce, se você não lembrar o nome, você reza para o santo do Bar, que é o santo Bartolomeu. E com isso nós temos os 4 principais rios, as 4 principais bacias do Distrito Federal. Lembrando que a bacia do Descoberto e São Bartolomeu vai desaguar na bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Maranhão vai desaguar na Tocantins-Araguá e a bacia do Rio Preto vai desaguar no Rio São Francisco. Na parte física ainda temos a vegetação. A vegetação é de cerrado, podendo ser subclassificada em campo limpo, campo sujo, campo cerrado típico, cerradão, buritis ou veredas e mata ciliar. Sendo campo limpo aquele cerrado, tá? Onde predomina as gramíneas, o campo está limpo para você bater uma bola. O campo sujo, onde aparecem arbustos no meio dessas gramíneas, então sujou, não vai ter bola. O cerrado típico, quando você mistura árvores, arbustos
e gramíneas, então é o típico cerrado. Quando fecha tudo, cerrou tudo, é o cerradão, predomina as árvores e os arbustos. Nas áreas alagadiças aparece a vegetação de buritis, então chamado de campo de veredas ou buritis, e em volta dos rios, à margem dos rios, nós temos uma mata ciliar, que lembra o olho, tá? Lembra os cílios. E lembrar que quando essas copas das matas ciliares se topam, se fecham, você passa dentro como se fosse uma galeria. Então nós também chamamos de mata-galeria. Vamos lembrar que a população do Distrito Federal cresceu, principalmente devido a políticas instituída pelo então governador Joaquim Domingues Oriz, de atração populacional, e essa população acaba, devido à questão imobiliárias, sociais, pressionando o entorno do Distrito Federal. E aí esse entorno acaba sendo abandonado pelo governo de Goiás e Minas Gerais. Aquilo que eu sempre falo, que os municípios do entorno são os filhos que Goiás e Minas não reconhecem e que o DF não queria nem podia adotar. Mas como criança não pode ficar abandonada, o juiz determinou guarda compartilhada. Então foi criado a RID, a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e do entorno, que tem como objetivo principal o desenvolvimento econômico para então fazer o quê? Conseguir diminuir a desigualdade social. E a RID busca o que, gente? Ela tem prioridade no recebimento de recursos federais. A RID DF Goiás e Minas, que foi a primeira RID instituída no país, foi instituída pela Lei Complementar 94/98, de iniciativa, o projeto de lei do então senador Iris Rezende, inicia com 19 municípios de Goiás, 2 de Minas Gerais, a saber, Unai e Buritis, e mais o Distrito Federal. Em 2015, em 13 de agosto de 2015, foi aprovado na Câmara e em abril de 2018 no Senado a inclusão de mais 12 municípios à RID. Entrou mais 10 municípios goianos e mais 2 mineiros, Arinos e Cabeceira Grande. Atualmente a RID possui 33 municípios, sendo 29 goianos, 4 mineiros e mais o Distrito Federal. Existe projeto em tramitação no Congresso Nacional para incluir mais 14 municípios e assim chegar a 47. E outro projeto para incluir mais 7, podendo chegar a 54 municípios e mais o Distrito Federal, ou seja, praticamente 10% dos municípios brasileiros pode vir e compor a RID do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Vamos lembrar também que já tivemos o projeto da criação do Estado do Planalto Central, aonde se pressupunha pegar Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro, Candangolândia, Guará, Águas Claras, mais Brasília, só isso virar o DF e o restante do DF se unir com o entorno e virar o Estado do Planalto Central, com a capital em Taguatinga. Isso não passou, foi arquivado. Atualmente tem um projeto tramitando no Congresso para a criação do Estado do Entorno, aonde você teria 18 municípios de Goiás formando o Estado de um entorno com a capital em Lusiânia. Gente, aqui, essa doidura, conseguimos fazer a revisão em 18 minutos de toda a história e geografia do Distrito Federal, mais a RID. Meu conselho para você, pegue isso aqui e antes da prova, ali esperando o portão abrir, dá uma assistida, tá certo? No YouTube. Comigo, professor Urani e curso IMP, sempre pensando em você. Boa prova, sorte na vida, sorte na prova.